Geradores equivalentes. Bem, novamente, vamos pensar que nós temos a nossa rede que pode ser separada em duas partes, uma subrede A e uma subrede B. A pergunta que nós fazemos é: podemos substituir essa subrede A, que pode ter um número muito grande de resistores, capacitores e indutores, por uma fonte equivalente, em que ela é simplesmente representada por uma fonte de tensão em série com uma resistência. E esse é o enunciado do teorema de Thevenin: substituir a subrede A por um gerador equivalente de tensão, com o princípio básico da substituição de que garanta que, antes e depois da substituição, a tensão e a corrente que tinha entre esses terminais da subrede B fique inalterado. O mesmo podemos falar para fontes de corrente. E esse é o teorema de Norton. Ou seja, substituir a subrede A por um gerador equivalente agora de corrente, que garanta que essa subrede B tenha novamente inalterado a tensão e a corrente I, ficando um gerador equivalente de corrente em paralelo com uma resistência. E como nós vimos nas transparências anteriores, do teorema de Thevenin e de Norton, nós sabemos que nós podemos fazer a transformação de fontes, que nós vimos nas transparências anteriores, que essa corrente I0 estaria associado à tensão E0 do gerador de Thevenin, dividido pela resistência R0 do gerador de Thevenin. Mas como nós fazemos esse cálculo? Existe um algoritmo que nós precisamos seguir e que nas próximas aulas nós vamos exercitar com alguns exercícios. Primeiro, como nós calculamos E0 da subrede A? O princípio básico é: esquecemos a subrede B e nós vamos tentar substituir a subrede A por um gerador equivalente, e nós precisamos, então, para um gerador de Thevenin, duas grandezas. Precisamos E0 e R0. O E0 nós calculamos como sendo a tensão entre os terminais A e B daqueles terminais que conectam com a subrede B, mesmo esquecendo da subrede B e não fazendo nenhum cálculo com a subrede B, resolvendo, então, o circuito da subrede A, e E0 seria a tensão com esses dois terminais em aberto. Para resolvermos completamente o gerador de Thevenin, nós precisamos encontrar o R0. E o R0 é a resistência equivalente dessa subrede A com todas as fontes independentes desligadas. E devemos tomar o cuidado que, na realidade, isso só é válido quando nós não temos fontes vinculadas. Para o caso de fontes vinculadas, nós vamos fazer alguns exercícios em que essa situação é um pouquinho mais complicada de fazer o cálculo. Finalmente, se nós quisermos fazer um gerador de Norton, nós precisamos encontrar o I0, e nós pegamos essa subrede A e colocamos os terminais A e B em curto, e I0, que é a fonte de corrente do gerador de Norton, é a corrente entre os terminais A e B com esses terminais em curto. E a resistência do gerador de Norton, como nós sabemos pela transformação de fontes, é o mesmo valor do cálculo do R0 que nós falamos para o gerador de Thevenin. Bem, com isso terminamos a nossa aula de hoje. Nas próximas aulas nós iremos